Olá, quem sabe você já ouviu em algum momento que o Brasil tem o sistema de tributação mais complexo do mundo? Saiba que isso é verdade, mas eu estou aqui para desmistificar, para trazer de uma forma muito simples para você quais são os principais regimes de tributação que nós temos no Brasil, para que você possa escolher o melhor regime para sua empresa, para que você possa realmente buscar lucratividade no seu negócio. Isso é muito importante porque um dos seus maiores sócios da sua empresa é o governo. Então, por isso, fica comigo nos próximos minutos. Eu quero começar falando sobre o microempreendedor individual, aquele que está começando, uma costureira, um pintor, um pedreiro. O microempreendedor individual, ele veio para facilitar a vida daqueles empreendedores que estão começando no mercado agora, não tem recurso suficiente para pagar a tributação, e ele vem como um benefício para legalizar a maioria das empresas que nós tínhamos no Brasil, que até o seu início, o seu vigor, não se tinha uma legislação para esse tipo de empreendedor e o custo era muito alto para se formalizar. Então o governo instituiu o microempreendedor individual, é aquele que fatura até 81 mil por ano ou 6.750 por mês, dependendo do mês que você inicia a sua atividade, paga uma taxa ali entre 50 e 55 reais, dependendo da atividade que você vai exercer na sua empresa, e o seu manuseio burocrático é muito simples, ok? Então fica aí um pouco mais de entendimento sobre o microempreendedor individual. Se você tiver mais alguma dúvida, você me pergunta. Bom, e outro regime de tributação que nós temos é o Simples Nacional. O Simples, ele vem realmente com o objetivo de simplificar a tributação para empresas que faturam até 4 milhões e 800. Existem vários níveis de tributação, iniciando em 4,5% para empresas do comércio e 6% para empresas de serviço. Só que, claro, cada atividade tem uma tributação. Existem algumas atividades que têm uma tributação inicial, inclusive, muito maior do que 6 ou 4,5%. Então, você precisa ficar atento, de acordo com a sua atividade, qual é a tributação que inicia ou de acordo com o seu faturamento. Por quê? Porque o Simples Nacional, ele vai aumentando a sua alíquota à medida que o seu faturamento cresce. Ou seja, quanto mais você fatura, mais você paga. Então você precisa ficar atento a essas regras importantes, é atividade, faturamento e principalmente se a sua empresa está enquadrada para aderir ao Simples Nacional. O Simples Nacional exige que você não tenha mais do que 3 tributos em atraso. Então, se você atrasar 3 mensalidades do Simples Nacional, você corre o risco de ser excluído. E existe uma série de motivos que pode te levar à exclusão do Simples Nacional. Então, se você adere a esse regime de tributação, você tem que tomar muito cuidado, ok? Agora, falando de outro regime de tributação, nós temos o lucro presumido. O lucro presumido é para empresas que faturam até 78 milhões ao ano. Ou seja, se você fatura em média de 6.500 por mês, você pode optar pelo lucro presumido, ou menos do que esse valor, é claro. O lucro presumido, o que é? É um sistema em que o governo vai determinar qual é a alíquota que tu vai usar para apurar o lucro da sua empresa. Por exemplo, uma empresa de prestação de serviço, o governo entende que a média da atividade é que se tem um lucro de 32% sobre o faturamento. Então você vai aplicar 32% sobre o valor faturado. Em cima desse 32% vai ser aplicado o imposto de renda e a contribuição social, que tem alíquotas de 15% no caso do imposto de renda, 9% no caso da contribuição social, fora o adicional de imposto de renda, mas aqui já é um outro assunto para o tema de um outro vídeo, ok? Depois nós temos o PIS, o COFINS, se a tua empresa é uma prestadora de serviço, tem o ISS, se é uma empresa que comercializa produtos, tem o ICMS, que aí vai de acordo com cada município ou com cada estado, tem a sua legislação específica. Eu quero só te trazer o conceito do que é o lucro presumido para que você saiba qual é o regime de tributação mais adequado para a sua empresa. Agora, falando do lucro real, que é o último regime de tributação que eu quero falar nesse vídeo.
O lucro real, seu próprio nome diz, ele tem a sua base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social no lucro real da empresa. Lembra que do lucro presumido eu disse que havia uma presunção de acordo com a atividade? No lucro real, essa presunção ela cai por terra e a tributação vai incidir direto sobre o lucro, ou seja, você vai apurar o seu faturamento, os seus custos tributários, PIS, COFINS, que tem uma outra alíquota também, e os seus custos, as suas despesas, até que você chega no lucro da sua empresa. Nesse lucro, que é apurado na DRE, na demonstração de resultado do exercício, se você ainda não assistiu esse vídeo, volta, porque nós temos um vídeo específico para DRE, certo? E no DRE nós encontramos o lucro da sua empresa e esse lucro, sim, ele vai ser tributado com 15% no caso do imposto de renda e com 9% no caso da contribuição social e também tem um adicional de imposto de renda, que é tema de um outro vídeo, ok? Então fica aí a dica para você dos 4 principais regimes de tributação que nós temos no Brasil. Se você tiver alguma dúvida, eu quero que você deixe aqui nos comentários, eu quero que você compartilhe isso com os empreendedores que você conhece, porque é muito importante. Se você quer ter lucro na sua empresa, você precisa saber pelo menos o mínimo do que se fala de tributação e não deixa tudo para o seu contador, não. Saiba também como funciona o regime de tributação, até para que você possa conversar com ele e entender se realmente a sua empresa está no melhor de regime de tributação, tá bom? Fica aí, me acompanha que nós vamos fazer mais vídeos para contribuir com o crescimento da sua empresa.